Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nessa linda e quentíssima manhã na cidade santa de Jerusalém. Poucas horas nos separam agora do início de novo Shabat. E o que me traz de volta às redes sociais é sempre o mesmo, compartilhar um pouco mais da imensa sabedoria judaica com vocês. Esse Shabat marca o término da leitura do quarto livro da Torá. Na diáspora serão lidas duas parashiot, Matot Masei, aqui em Israel são Masei. E a partir da semana que vem, nós iniciamos o quinto e último livro da Torá. Vocês que acompanham o meu canal já tiveram a chance de perceber que eu sempre prefiro gravar ao ar livre. Por várias razões. Sobretudo quando eu tenho a oportunidade de vir a uma das florestas de Jerusalém. Não há nada mais prazeroso do que falar palavras de Torá cercada pela mais importante e significativa manifestação da presença divina no mundo físico, que é a natureza. É melhor para mim e é melhor para vocês. Sobretudo porque quando eu tenho que gravar em casa e editar por meio do Chroma Key, eu perco muitas horas para editar, horas preciosas de estudo da Torá. Mas a verdade é que ao gravar ao ar livre, coisa que eu não tenho nenhuma dificuldade, muitas vezes, e vocês me escrevem nos comentários dos vídeos dizendo, olha, o som não está bom, o áudio não está muito bom, porque eu tenho que lidar com os agentes externos. As ambulâncias que passam, os carros de polícia, os helicópteros da IDF, o vento que uiva, né, que suprime o som das minhas palavras, os israelenses que passam falando alto, porque essa é uma característica cultural do nosso povo, e às vezes os áudios não ficam realmente muito bons. E eu devo esclarecer, eu gravo esses vídeos com meu telefone pessoal, o Samsung número 8, eu não tenho um microfone de lapela, não faço campanhas de arrecadação, nem na nossa plataforma no Facebook, nem aqui, não existe a modalidade de membro no nosso canal no YouTube, eu não tenho contas bancárias no Brasil, não peço Pix a ninguém, como eu disse, não faço campanhas de arrecadação financeira, e os poucos recursos que me chegam de judeus ou de noéticos do Brasil ou de outros lugares do mundo, tem sempre a mesma e certa destinação. Eu vou imediatamente aos bairros religiosos, ou vou no cota e distribuo para famílias pobres do nosso povo, para utilizar para comprar comida para Shabat, ou para pagar uma conta de energia elétrica, ou para ajudar a manter uma criança numa creche religiosa, recursos que até o final do governo de Netanyahu vinham do próprio Estado de Israel, mas o atual governo prefere subsidiar os árabes, em vez de subsidiar os judeus que se dedicam ao estudo da Torá. De modo que se você que está me ouvindo aí do outro lado da câmera tiver recursos para me presentear, um telefone novo, um microfone de lapela, você entre em contato com o canal, escreve lá nos comentários que eu entre em contato com você e nós vemos a possibilidade de você enviar isso para mim. Ah, Atila, mas eu gostaria de fazer uma doação a você. Eu não capto recursos, eu não vou oferecer conta nenhuma. Se você dispõe desses recursos para fazer essa doação, você entra em contato comigo. Se não, meus amigos, eu peço a paciência de vocês. Matot significa tribos. E lá nos conta de um momento único da história do povo judeu. Um momento em que Moshe perdeu temporariamente a sua sabedoria. E você do outro lado da câmera já deve estar em choque. Moshe Rabbeinu perdeu temporariamente a sua sabedoria? Como isso foi possível quando isso ocorreu? Isso está descrito na Parashá Matot. Ele não se recordou de uma importante lei da Torá e não pôde ensinar ao nosso povo, uma vez mais, essa lei, uma lei tão preciosa que não foi observada pelo exército de Israel quando voltou da vitoriosa guerra de liquidação dos midianitas. Mas o que ocorreu? Comecemos do princípio. A Parashá nos conta, eu dediquei todo um vídeo a esse tema, o último vídeo da nossa plataforma. A Parashá começa nos falando da importância de nós cumprirmos os nossos juramentos, os nossos compromissos, as nossas promessas. Quando você profere um juramento, ou mesmo pensa, esse pensamento, essas palavras vão aos céus, e isso passa a ter valor, força de Torá na sua vida. Não importa se você é judeu ou não. Como eu disse antes, retorne ao último vídeo da nossa plataforma para você poder entender a santidade das palavras. Por isso é que a maioria de nós, judeus religiosos, quando assume certo compromisso, diz ao final da frase, Bli neder, sem promessa, porque os nossos sábios nos orientam a assumirmos juramentos, compromissos, pela gravidade do não cumprimento dessas promessas.
Esse é um tema central da Paraxá. Mas eu não quero falar sobre ele hoje, porque eu já falei sobre ele no último vídeo. Eu quero me dedicar realmente a esse momento tão singular da história do nosso maior profeta, Moshe Rabbeinu, o que fez com que ele perdesse temporariamente a sua sabedoria. Nós precisamos aprender com a Torá. Nós, judeus, não temos medo de falar de nossas quedas morais. A Torá não é um livro de história, ela é um livro da vida, ela é instrução. Ela nos orienta no momento de tomarmos as decisões das nossas vidas, e nós aprendemos muito mais com os nossos erros, naturalmente, do que com os nossos acertos. E a Torá descreve na Parashá Matot, a ordem de Hashem, que vinguemos a vingança contra os midianitas. A ordem ao nosso povo é muito clara: liquidação de Midian. Nenhum homem deve permanecer vivo. E Moshe Rabbeinu é avisado que depois da guerra de liquidação de Midian, ele deve devolver a sua alma ao Criador. Moshe vai morrer. A maioria esmagadora de nós tentaria postergar. Não, vamos deixar essa guerra para daqui a 6 meses. Porque nenhum de nós quer morrer naturalmente. Mesmo que não foi o que Moshe Rabbeinu fez. Mas você talvez esteja aí do outro lado da câmera perguntando, mas espera lá, por que Hashem nos ordenou a vingarmos o próprio Criador, destruindo a sociedade midianita? Porque vejam, uma primeira observação: Moab, liderada por Balaque, que contratou Bilã para amaldiçoar o povo judeu, fez uma aliança com Midian contra o nosso povo. Mas essas sociedades não eram as sociedades cananitas que habitavam o território de Israel. Essas sociedades cananitas deveriam ser destruídas. Só deveriam viver aquelas pessoas que deixassem as terras de Israel em paz. E, de fato, alguns desses povos se retiraram porque sabiam que não tinham como enfrentar o povo judeu. Mas nós não tínhamos a ordem de destruirmos Midian ou de lutarmos contra os moabitas. Mas o antissemitismo, o ódio contra o nosso povo, o desejo de Bilã, de Balaque, dos sábios e líderes de Midian em nos destruir, fizeram com que eles arquitetassem uma aliança que despertasse a ira divina de Hashem contra o nosso povo, contra o povo judeu. Nós já sabemos que não há como vencer o povo judeu em batalha. Por quê? Porque nós vencemos essa batalha, sobretudo, nos planos espirituais, no passado e no presente. Toda guerra física é precedida por uma batalha espiritual. Todas as guerras que têm lugar no mundo, nesse momento, elas foram previamente decididas numa batalha espiritual. O anjo regente da Ucrânia e o anjo regente da Rússia já lutaram. O desfecho desse conflito já está decidido nos mundos espirituais. Lembre-se que Israel não tem um anjo regente. Quem governa Israel é Akadosh Baruch Hu. Todas as nações do mundo têm um anjo designado por Hashem, mas Israel não. E ainda hoje é assim. Todos os conflitos entre as nações, não se engane a esse respeito, são decididas sobretudo numa esfera espiritual. E os midianitas estavam dispostos a enviar as suas filhas virgens para entrar no acampamento de Israel, para seduzir os nossos homens, fazê-los pecar, fazer pecar os filhos de Israel. Essa era a forma que Bilã orientou os midianitas a vencer o nosso povo. Ele não conseguiu nos amaldiçoar, mas ele orientou os midianitas a usar as suas próprias filhas. Que espécie de povo faz algo dessa natureza? Entrega suas filhas à prostituição. Um povo que não tem valor pela vida, que não sabe o valor da vida, um povo que não tem qualquer moralidade. Uma sociedade como essa, meus amigos, deve ser destruída, como Sodoma foi destruída, por razões distintas, por pecados distintos, mas no fundamental eram sociedades que cometiam sacrifícios humanos, que não respeitavam as leis divinas, que não deveriam continuar a viver. Se os cananitas, se as nações cananitas se constituíssem como um povo que tivesse um modo de vida aceitável, Israel jamais teria sido entregue ao povo judeu. Mas, na medida que não foi assim, a missão do povo judeu era limpar a terra de Israel das nações cananitas.
E o mesmo aconteceu com Midian, não porque Midian fazia parte das terras de Israel, mas porque eles quiseram fazer com que o povo judeu pecasse. E aqui uma segunda observação: o crime mais grave da Torá não é o homicídio, porque se eu tiro a vida de uma pessoa, eu tiro a sua vida física, mas a sua alma retorna aos mundos espirituais. Mas quando eu faço alguém pecar, e sobretudo um judeu, eu estou colocando em risco a sua existência espiritual. Ele perde o Olam Abá. O judeu que se afasta da Torá e mobiliza outros para descumprir as leis divinas, ele está cometendo o mais grave crime da Torá. E, naturalmente, ele será punido com as mais severas punições contidas na Torá. É muito grave quando determinadas designações religiosas promovem proselitismo no seio do povo judeu. Se essas pessoas entendessem, né, as punições, as maldições que elas vão receber nas suas vidas por tentar afastar um judeu do caminho de Akadosh Baruch Hu, ela jamais faria isso. E esses povos estavam dispostos a isso, inclusive entregando as suas próprias filhas. Moshe, mesmo sabendo que iria morrer, queria devolver a sua alma ao Criador, depois da guerra midian, ele foi rápido em cumprir a vontade de Akadosh Baruch Hu, e ele determinou que cada tribo mobilizasse 1000 soldados, não quaisquer soldados, os mais justos, os mais sadiquim, os mais sábios do nosso povo. E para cada soldado de cada tribo que lutava nesse exército de 12.000 homens, outros 12.000 deveriam ir ao campo de batalha para rezar, né? Para trazer proteção espiritual ao nosso povo, porque nós sabemos que a maior arma do povo judeu é o quê? A sua boca, a sua tefilá. Moshe não postergou nada, mas ninguém quer morrer. Moshe também não queria morrer. E a Torá vai nos contar mais adiante, na última paraxá da Torá, que a alma de Moshe Rabbeinu não queria voltar aos mundos espirituais. O corpo de Moshe estava de tal maneira santificado que a alma se sentia melhor no corpo físico de Moshe do que nos mundos espirituais. E a única forma de tirar Moshe desse mundo foi com um beijo de Akadosh Baruch Hu. Assim morreu Miriam, assim morreu Aron, assim morreu Moshe Rabbeinu. Ninguém quer morrer, mas quando Akadosh Baruch Hu ordena algo, não há como recuar. É para cumprir rápido. E aqui a terceira observação. Eu quero aproveitar essa paraxá da Torá para tocar nesse assunto, um assunto bastante delicado. Por que a ortodoxia judaica não reconhece o movimento anuncita no Brasil? Por que os rabinos de Israel, o rabino-chefe de Israel, e nem mesmo os sionistas no Knesset reconhecem a causa anuncita no Brasil? Porque não sim. É aquela pessoa que foi forçada a se converter, como aconteceu com os judeus na Península Ibérica, por parte dos cristãos na Espanha, em Portugal, quando o nosso povo é forçado a uma conversão, mas logo em seguida ele se liberta dessa opressão religiosa e regressa ao nosso povo fazendo techuvá. Milhares de judeus portugueses e os seus filhos, que foram forçados a uma conversão em Portugal e também na Espanha, regressaram a Israel há 500 anos atrás, foram recebidos e formaram uma gigantesca comunidade anuncita em Sfat. E eles foram recebidos pelo nosso povo com toda a pompa e glória que cabe a todos aqueles que retornam ao nosso povo. Portanto, o anuncim é aquela pessoa que foi forçada a se converter aos seus filhos. Depois de 500 anos se passaram de uma assimilação contínua, completa. Aquelas pessoas que no Brasil possuem no seu DNA a presença do gênio abrâmico não são judeus, jamais serão reconhecidos como tal. Mas as portas do povo judeu estarão abertas para essa pessoa, assim como para qualquer outra pessoa que cumpra a lei judaica. Portanto, é mentira que um terço, metade do povo brasileiro descende de judeus. Isso é uma ficção religiosa que foi criada por aqueles que querem enganar os incautos. Mas mesmo que isso fosse verdade, mesmo que isso pudesse ser provado geneticamente, não muda a lei judaica. Você se considera um descendente do povo judeu? Tem o desejo verdadeiro
de abraçar a Torá de Akadosh Baruch Hu, se submeta a um processo largo de conversão, ponto final. Isso resolve a questão. As portas, nosso povo não é prosélito, as portas do nosso povo não estão fechadas para ninguém que esteja preparado e disposto a fazer, a assumir os compromissos que exige a Torá. E aqui está o cerne da questão. Muitos judeus em Portugal não aceitaram se converter. Eles foram queimados nas fogueiras, né, da Inquisição. Eles foram mortos, né, em nações cristãs, né, que promoveram ódio contra o nosso povo. E o que a Torá diz? Se você tiver que escolher entre a Kadosh Baruch Hu e a morte, você escolhe o quê? Você escolhe morrer, né? Nós não podemos aceitar que pessoas que se converteram, permaneceram convertidas, se digam anuncitas. Tal coisa não encontra abrigo na lei judaica. E foi o que Moshe Rabbeinu fez. Mesmo sabendo que sua vida dependia do final da guerra de Midian, ele não vacilou. Ele colocou o nosso exército em movimento para destruir os midianitas, porque nós devemos fazer o que o Criador nos ordena, nos manda, mesmo que nossa vida seja colocada em risco, isso não importa. 1000 soldados de cada tribo, nós lutamos, nós perseveramos e Hashem nos entregou os inimigos nas nossas mãos, nós vencemos e destruímos Midian, mas algo de muito ruim ocorre depois da nossa vitória. Os líderes do nosso exército, os nossos homens voltam ao acampamento de Israel, descumprindo uma lei importante da Torá. Isso causa um transtorno a Moshe Rabbeinu, e ele é tomado de ira, de raiva, de verdadeira cólera contra os líderes do exército. O que ocorreu? Algo que eles deveriam ter feito e eles não fizeram. Eu já vou explicar o que foi que aconteceu e de que maneira a lei judaica se posiciona a respeito disso. Mas a verdade é que Moshe Rabbeinu não conseguiu, tomado por esse sentimento de raiva, de ódio, de ira, não conseguiu ensinar o nosso povo. E coube a Elazar, filho de Aron, que era o sumo sacerdote, a reunir os líderes do nosso exército, do nosso povo, e ensinar novamente essa lei. E você vai perguntar aí do outro lado da câmara, por que Moshe, que recebeu nas alturas a Torá, que ensinou o nosso povo durante 40 anos, não foi capaz naquele momento de ensinar o nosso povo as leis de purificação para que os despojos da guerra fossem trazidos até o acampamento de Israel, eles não estivessem impuros? Porque Moshe não foi capaz de fazer isso. E esse é o ponto fundamental, é a lição mais preciosa dessa paraxá. Mesmo Moshe tendo recebido toda a Torá, ele teve temporariamente a sua sabedoria embargada. Ele a perdeu. Por quê? O que se passou para ocorrer que Moshe Rabbeinu, o maior profeta que andou no mundo, aquele que conhecia a Torá em cada detalhe, não conseguiu naquele momento ensinar o nosso povo. E a resposta vem dos nossos sábios, ela está contida no Talmud. Toda pessoa, muita atenção que eu vou dizer agora, toda pessoa tomada de ira, tomada de cólera, perde tudo. Se ele é um sábio, ele perde a sua sabedoria. Se ele é um profeta, ele perde o dom da profecia. A profecia deixa de existir nele. Porque todos esses bens preciosos, a sabedoria da Torá, o dom de profecia, as bênçãos que chegam nas nossas vidas, só são possíveis porque existe um elo que nos liga ao Criador, um fio que nos liga ao Criador dos mundos. E quando você é tomado desses sentimentos, o que você faz? Você corta essa ligação. E quando você corta essa ligação, você perde tudo aquilo que você conquistou. A tua sabedoria desvanece. O dom de profecia desaparece. Em vez de bênçãos, problemas começam a chegar na sua vida. Moshe se irou, se irritou por uma razão justa. Foi algo justificado. De fato, os líderes do nosso exército haviam cometido um erro, né? Fizeram algo muito ruim. Moshe tinha razão, mas não importa. A ira é o que há de pior no mundo. A ira, a cólera. E as pessoas que agem dessa forma ficam ruborizadas. O sangue sobe à sua face. No estado que se aproxima da morte, né?
no qual Deus não está presente na vida daquelas pessoas. Por que é tão grave, Átila, ser tomado desses sentimentos? Porque a Torá nos ensina que isso é idolatria. E o rei Davi nos ensina, no Salmo 81, o que é idolatria. Ele define a idolatria. Ele diz: não haverá deuses estranhos em teu meio e nem adoração a ídolos. Toda vez que nós lemos esse passuque do Salmo, a gente só se lembra da segunda parte. Não haverá adoração aos ídolos. Claro, Átila, eu não tenho imagens na minha casa, nem de pedra, nem de madeira. Eu não tenho nada que se pareça a um ídolo na minha casa, no meu local de trabalho. Eu não me prostro para nenhum desses ídolos. Mas não deve haver deuses estranhos em teu meio. E os sábios do nosso povo dizem que o que o rei Davi está nos ensinando aqui, quando ele diz em teu meio, ele quer dizer em ti, dentro de você. Que Deus estranho é esse que está dentro de mim? Que se manifesta por meio da minha ira, por meio da minha cólera, a tal ponto que eu assumo a posição de idólatra, de tal modo que você passa a servir a esse Deus que existe agora dentro de você, e não a Kadosh Baruch Hu. Isso é idolatria. E Moshe, inclusive Moshe, do alto de toda a sua sabedoria, foi enredado por essa armadilha espiritual. Não podia mais ensinar temporariamente o nosso povo a lei de purificação, cabendo ao sumo sacerdote essa missão. Quantas vezes nós cedemos, alguns mais facilmente, alguns menos facilmente, mas quantas vezes nós cedemos à ira e perdemos o nosso controle? Isso nos causa danos físicos e também nos causa danos espirituais. Você perdeu o controle, agiu com cólera com a sua família, no local de trabalho, não importa em que ambiente for. Depois os problemas começam a chegar na sua vida e você não entende por que as coisas ruins estão acontecendo com você. Você não é capaz de conectar as suas ações de 2 dias atrás com os eventos que têm lugar na sua existência agora. O que foi que ocorreu? Eu sou uma pessoa temente a Hashem está me punindo. Mas e quando você se afastou de Deus, cortando a tua relação com o Criador, agindo como idólatra tomado da ira, da cólera? Eu vou explicar isso um pouco melhor. Mas devo, antes de mais nada, dizer que nós devemos ser extremamente cuidadosos para não cairmos nessa armadilha espiritual. Se afaste desses sentimentos, porque a tua sabedoria corre rala abaixo, né? Você perde tudo que você conquistou como resultado da sua tefilá, do teu serviço divino. Elazar teve que substituir Moshe Rabbeinu. Houve uma transferência dessa missão por uma razão muito simples, que foi como eu disse: quando nós estamos tomados desse sentimento, a sabedoria nos deixa. Como alguém pode ensinar algo acerca da Torá se a sabedoria deixa ele, porque ele está tomado desses sentimentos? Todos os despojos de Midian, todos aqueles objetos que foram trazidos para o acampamento de Israel deviam de ter sido cacheirizados. E tudo aquilo que passa por fogo só pode ser cacheirizado por meio de fogo. Panelas, facas de cobre ou de ferro, não importa. Eu não sei dizer exatamente que objetos eram esses e como eles eram forjados, mas na antiguidade tudo era forjado com fogo. E uma panela, para poder cozinhar um alimento, tem que ser colocado em fogo. E como os midianitas não comiam caché, e como eles usavam esses objetos para os seus atos de idolatria, esses objetos jamais podiam ter sido trazidos ao acampamento de Israel sem terem sido purificados. E como é que nós purificamos objetos que passam por fogo? Por fogo. Por meio de fogo. A única forma, e não existe outra maneira de retirar a impureza de um objeto impuro que passou pelo fogo, que não seja com fogo. E você do outro lado da câmara vai dizer: mas Moshe Rabbeinu foi tomado de ira e cólera porque os líderes do exército não colocaram fogo nas panelas e nos objetos que eles trouxeram como os despojos de guerra da sociedade midianita para o interior de Clau, Israel. Essa é uma lesão da Torá. Os mandamentos da Torá não têm uma hierarquia. Não importa qual é o mandamento, todos devem ser respeitados da mesma forma. Mas existe uma outra razão também, que não é tão clara, que exige uma reflexão mais apurada a respeito das razões pelas quais Moshe Rabbeinu foi tomado desse sentimento. O segredo desta lei que diz que nós devemos purificar. Bom, o calor na cidade de Jerusalém está tão intenso que depois de 24 minutos de vídeo meu telefone desligou. Então
Então eu sou obrigado agora a fazer uma edição no vídeo, que era justamente aquilo que eu queria evitar fazer. Mas eu terminei essa primeira parte dizendo que o segredo desta lei, da lei de purificação daqueles objetos que tem que passar por fogo, é justamente o uso do fogo. O segredo maior dessa lei, que foi a razão pela qual Moshe Rabbeinu foi tomado de cólera e de ira, não diz respeito propriamente dito ao fato, exclusivamente ao fato, de que os líderes do nosso exército trouxeram para dentro do acampamento de Israel objetos que precisavam ser cacherizados. É claro, não existe hierarquia entre os mandamentos divinos. Todos os mitzvot da Torá, todas as leis do povo judeu devem ser cumpridas. E Moshe Rabbeinu, como eu disse há minutos atrás, tinha muita razão, era algo justificado, né? O seu sentimento em relação ao erro que havia sido cometido pelos líderes do nosso exército. Mas existe uma outra razão mais profunda, que é o centro da mensagem que eu quero transmitir para vocês nessa manhã. A má inclinação, o mau instinto, o Yetzirah, ele se assemelha ao fogo, ele é um anjo de fogo. Satã comanda uma legião de anjos que tem a missão no mundo de fazer os homens pecarem. Eles foram criados por Akadosh Baruch Hu e eles existem no mundo para fazer com que nós soframos quedas espirituais. Então toda vez que nós estamos diante de um desafio, toda vez que nós estamos diante de um obstáculo, nós estamos sendo testados para ver se nós vamos ser fiéis ao Criador ou se nós vamos ceder às nossas tentações, aos nossos desejos, né? Às nossas fantasias. E Satã, nos mundos espirituais, ele é promotor e ele nos acusa. E ele nos faz sofrer quedas espirituais, quedas morais, e depois ele diz nos tribunais celestiais: mas esse ser humano aqui, quando ele foi testado, quando ele foi colocado à prova, ou seja, ao invés de cumprir a lei divina, agora passou essa moto aqui, que vai captar o som do vídeo. Ao ser colocado diante dessa prova divina, o que ele fez? Ele cedeu, ele serviu muito facilmente às suas tentações. O anjo de fogo é o instinto do mal. E é por isso que ele nos conduz a esses sentimentos, a ira, a cólera, mas também a luxúria, a soberba, a arrogância. Nós cedemos muito facilmente, tropeçamos nas armadilhas espirituais. E como é que nós combatemos o fogo? O fogo dos anjos de fogo. Nós combatemos com fogo. É fogo contra fogo. Mas que fogo espiritual, que fogo santo é esse que nós devemos criar para combater o fogo da impureza, do mau instinto, da má inclinação? O profeta Irmiarro, Jeremias em português, nos indica o caminho. Ele diz em 23, 29, é aqui, que a minha palavra é como fogo, é como um martelo que quebra as rochas, pulveriza as rochas. Essas são palavras minhas. Ele está nos ensinando o caminho para dizer que só existe uma forma de nós enfrentarmos o mau instinto, é com o fogo da Torá. É com as palavras da Torá, não são com as minhas palavras, nem com as suas, são com as palavras do Criador no mundo. E as palavras de Hashem são a Torá. É só com essa força que você pode queimar o fogo do mau instinto. Não há como enfrentar Satã. Não há como enfrentar a legião de anjos que servem a ele para nos fazer sofrer quedas espirituais se nós não nos agarrarmos ao fogo da santidade, que tem como sua fonte única a Torá, porque a Torá é divina, escrita por Hashem, oferecida aos homens. E aonde é, afinal de contas, que se encontra o mau instinto? Onde é que se encontra a má inclinação? Aqui, no nosso coração. Onde estão os nossos sentimentos? É como uma pedra, e o profeta Irmiarro diz, é como um martelo que pulveriza, que destrói a pedra. A pedra que você tem no seu coração é que te impede de vencer os desafios que são colocados na sua vida. Estudar a Torá é a única forma de se assenhorar do poder necessário para criar um fogo de santidade que cerque as nossas vidas e nos proteja dessas ameaças espirituais. Ah, mas eu estudo Torá por aí, com alguém qualquer. Preciso ter cuidado. A pessoa que está te ensinando Torá, ela aprendeu com outro judeu, que aprendeu com outro judeu, que aprendeu com outro sábio, numa linha de sucessão que chega até o nosso patriarca Abraão Avino. Com quem você anda aprendendo Torá? É 100% caché?
Ou você está misturando doutrinas ou aprendendo de um cego a fazer coisas erradas? E eu quero dizer aqui, que é a quarta observação desse vídeo, se tiver grana envolvida, se afasta. Quem vende a sabedoria da Torá não oferece sabedoria kasher. Quando tiver dinheiro envolvido, você já sabe que o objetivo daquele que ensina não é te ajudar a lutar contra os perigos espirituais do mundo. O seu objetivo principal é se remunerar, é se sustentar com esse trabalho espiritual. Evidentemente, esse é só um dos critérios, existem muitos outros para determinar se aquela pessoa que te ensina, que te orienta, realmente te orienta adequadamente. Se nós somos capazes de criar nas nossas vidas, em torno de nós, uma esfera marcada pelo fogo de santidade, isso também vai ter impacto nas nossas orações, melhora a nossa tefilá, nós rezamos como fogo, com energia, com concentração, com kavaná, as nossas orações adquirem santidade. E essa é a minha mensagem para vocês nessa manhã. A única forma de contra-atacar o fogo da impureza é com o fogo da santidade. É fogo contra fogo. E o fogo que nós devemos utilizar nessa luta é o fogo da Torá, meus amigos. Shabbat Shalom.